Vocês acabaram de sentar, né? Nós vamos ficar de pé de novo. Nós vamos decretar a palavra. Filipenses capítulo 2. Vocês já devem saber mais ou menos o que é. E, na realidade, pode ser que eu vou chover no molhado. Mas Deus que me deu o tema deste retiro. Qual foi o tema? Deus nos quer ouro. Ele não quer latão, não quer prata. E vocês ouviram tanto, e eu nem sei se há necessidade de se falar. Mas diga comigo, capítulo 2 de Filipenses. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Então vamos falar assim, não tenhamos cada um de nós em vista o que é propriamente nosso, propriamente meu, senão também qual é dos outros. Tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou não levou em conta o fato de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Do meu pastor. Vocês estão me ouvindo? Não é só eles não, todos nós. Amém? Se dobre diante de Jesus, para que ao nome de Jesus estes joelhos se dobrem nos céus e na terra e debaixo da terra, significa inferno, e toda língua confesse que Jesus Cristo, o Senhor, não, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, todo o joelho haverá de se dobrar, sem nenhuma exceção. Aqueles que já foram, estão na eternidade, daqueles que ainda estão aqui e daqueles que foram para o inferno. Todo joelho haverá de se dobrar diante de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer porque nós temos esperança. Sim, do nosso joelho se dobrar diante de Ti. E realmente a nossa boca se abrir e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós confessamos o senhorio de Jesus nas nossas vidas.
E o convite, o desafio é que nós sejamos como Ele. Pela obediência, pela humildade, pelo esvaziamento, pela renúncia. Senhor, pela obediência total de Jesus. Deus Pai deu-lhe toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor, que possamos entender de uma maneira profunda o papel do nosso Senhor Jesus. Porque nós somos tão levianos. Falamos muitas vezes de boca para fora determinadas coisas, achando que estamos vivendo, mas na realidade não é nada disso. Pedimos perdão. Agora, mais uma vez, Senhor, nós vamos falar sobre este assunto. O Senhor quer nos ouvir. E nós já ouvimos tanto tempo, estamos ouvindo e vamos ouvir mais. Senhor, nós sabemos que este assunto é quase inesgotável. Fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus, porque este retiro tem que ser um divisor de água. Nós temos que amadurecer. Nós vamos ter que deixar a nossa meninice, a nossa mesmice, a nossa criancice, Senhor, a nossa surdez, a nossa cegueira espiritual, para podermos crescer e sermos corajosos como tu foste, Senhor, em nome de Jesus. Vem nos ajudar agora. Senhor, fala com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aplica a tua palavra, a tua verdade nas nossas vidas. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Amém. Vamos sentar. Agora, irmãos, eu queria que você abrisse Êxodo 37. Moisés recebe uma orientação da parte de Deus de como montar o tabernáculo. E Deus deu então um modelo para o tabernáculo. Eu não vou falar tudo, mas eu vou ler uns trechos aqui. Êxodo capítulo 37. Eu comecei a ler, eu estava lendo na realidade 1 Reis capítulo 7, quando Salomão começou a construir o templo, né? E eu fui comparar. E aqui nós temos, no capítulo 37, algumas coisas muito interessantes que é repetido mais tarde ali, no 1 Reis. Mas capítulo 37, Êxodo diz assim: fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados. Um côvado tem mais ou menos 40 centímetros. Um côvado e meio era o seu comprimento de um côvado e meio a largura e de um côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu. Por dentro e por fora a cobriu. E fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para lá 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca. 2 argolas um lado, do lado dela, e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu em varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio dela a arca. Propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o comprimento, a largura e 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim, a extremidade de uma parte, e o outro na extremidade de outra parte.
de uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de face voltada, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Depois ele fala da mesa. Eu não vou ler tudo, irmãos, mas ele também cobre a mesa com ouro. O candelabro, que seria o menorá, cobre com ouro. Depois ele prepara o altar de incenso, cobre com ouro. Depois ele constrói o altar de holocausto. Bacia, aqui já é de bronze. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? Ele trabalha com ouro, com ouro, com ouro, com ouro. O templo foi também preenchido com todos esses móveis, tudo de ouro. E tinha que ser de ouro? Tinha que ser de ouro. Não tinha como. E é uma coisa incrível, porque Salomão, né? Eu falei, mas olha que coisa. Ele fazia questão que fosse de ouro, mas Deus é que havia mandado que fosse de ouro. E ele também fez o revestimento de ouro puro, todo o templo, e ainda todas as taças de Salomão era de ouro, os utensílios do palácio da floresta de Líbano também era de ouro. E assim, irmãos, onde você olha, tudo é de ouro. Agora a gente olha para Nova Jerusalém. As ruas principais são de ouro. Ouro puro, ouro fino, ouro como vidro transparente. Misericórdia, não é? Agora que interessante, como disse o Davi Rebolo, o templo não vai, aquela Nova Jerusalém, o templo não vai estar lá. Mas a Nova Jerusalém vai descer como se fosse a noiva de Cristo. A Nova Jerusalém vai descer como noiva de Cristo, sem templo. Porque existem outros templos. Aquela Nova Jerusalém vai ser habitada por nós. É ou não é? E onde é que estão os templos? Onde é que estão os templos? Onde é que estão os templos? Somos nós. Cada corpo foi feito como templo do Espírito Santo. E isso tem que ser de ouro, por dentro e por fora. Olha o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando em nós. Por isso que Ele diz, eu quero todos de ouro. Eu os quero de ouro. Entende? E a nossa natureza tem que ser transformada. Porque o querubim que o Bezalel trabalhou com ouro batido, era de ouro, matéria, mas existem os querubins que não são de ouro, matéria de ouro, de ouro batido, mas Deus escolheu os querubins para colocar o seu trono neles. Aqui nós vemos os querubins em cima do propiciatório, da tampa da arca. Né? Mas quando você vai em Ezequiel, você já vê o Senhor, o trono do Senhor no meio dos querubins. Querubins, os anjos querubins, a gente pode dizer assim, né? Eles eram feitos de matéria tão interessante que eles se transformaram em trono móvel, levar a presença de Deus de lá para cá, de cá para lá. Olha que coisa incrível. E o Senhor nos quer ouro. Deus não está trabalhando? Está. Nós ouvimos todos esses dias, você já é ouro. Mas sabe, irmãos, tem dois aspectos na palavra de Deus. De um lado,
E o nosso Deus tem uma imensa vontade de nos agradar. Ele ama, ama, ama cada um de nós. Ele é um Deus apaixonado por nós. Eu nunca vi um negócio desse. Cada vez que a gente descobre quem é Deus, eu fico assustada. Porque ele já sabia de antemão, antes de nós nascermos, que tipo de genes a gente ia carregando. Conhecia todo o nosso DNA, torto e direito. Porque, irmãos, durante todos esses 2 últimos anos, eu tenho lutado, tenho orado, tenho buscado, tenho falado. Certas coisas, parece, e eu tenho a sensação de que ninguém vai me ouvir. Aquela sensação de que o profeta fala, e ninguém leva a sério. Vocês estão me ouvindo? Então a gente escreve nas tarefas dos que viajam certas coisas. Eu até escrevi a última vez. Eu acho que eu mandei a tarefa, acho que não sei se de Curitiba. Escrevi assim, não acho que não foi de Curitiba. Foi de Curitiba? Eu escrevi assim, pois é. Vocês leram a minha observação? Acho que vocês nem leram aquelas 3 ou 4 linhas de introdução. Né? Foram correndo para ver tarefas e alguns ficaram felizes, outros ficaram aborrecidos, porque não era aquela tarefa que gostaria de ter. Não, né, gente? Eu tenho que falar isso. É isso que eu percebo, é isso que eu sinto. Estão me vendo, irmãos? Porque um dia você vai se colocar diante de Deus, não vai ser diante de mim. Porque eu sou humana e eu posso ser enganada, mas ninguém vai enganar a Deus. Com as suas dissimulações, com as suas mentiras, com as suas hipocrisias. Me perdoe falar dessa forma, mas eu tenho que colocar isso, porque se eu permitir que esse tipo de coisa alastre dentro de nós, e Deus, sabendo que tem coisa errada, e se eu não tomar cuidado, se eu não confrontar, Deus é que vai cobrar de mim, não é? Tá certo? Né? E nós que estamos trabalhando, nós que estamos tentando curar as igrejas locais, como é que Deus vai nos suportar, vai permitir, né? Falamos o pecado dos outros, da igreja dos outros, e nós convivemos com o pecado aqui, como se nada tivesse. Então, se Deus nos usa para confrontar os pecados dos outros, nós também temos que saber confrontar, em primeiro lugar, conosco, a nossa vida pessoal e com a vida da equipe, seja dos ministradores, seja dos intercessores, seja dos adoradores, guerreiros, pastores. Tudo bem, irmãos? Pastores, vocês que pediram cobertura para mim, eu estou aprendendo com vocês. Foi uma coisa bem impressionante quando eu descobri que aquelas pessoas que falaram, tá bom, vamos dar uma cobertura para você ver nosso aluno, etc. De repente eu descubro que essas pessoas nem tinham sido ungidas. Então eu tive que ungir. E eu fiz algumas unções erradas. Mas Deus, você não viu? Mas tanto tempo a pessoa é pastor. Mas a gente entra em casa encascada, né? e a gente pensa que está fazendo tudo direitinho. E você descobre que você é muito, muito falha. Olha, Dr. Shedd diz algumas coisas aqui dos móveis, dos utensílios. Os olhos também, eu estou com o mesmo problema da Edna, mas eu não consigo enxergar direito. Por exemplo, arca. Você sabe por que a arca estava lá, né? Arca significa o quê? É o lugar no qual Deus se encontra com o homem. É uma sombra do encontro mais completo efetuado
pela encarnação e paixão de Jesus, junto com o principado, não, propiciatório, coisa terrível. Está tão pequenininho. Podiam ser vistos pelos sacerdotes no decurso normal dos seus deveres. Agora, o que é propiciatório? No lugar do sacrifício de Jesus. Cristo é propiciatório de Deus, a habitação da plenitude da divindade. Olha, é a tampa da arca, viu, irmãos? Só por intermédio do homem, só por intermédio dele, o homem pode se aproximar da glória divina sem ser condenado. Por isso é que só no propiciatório pode existir uma representação da glória de Deus na forma de 2 querubins esculpidos, que antes serviam para guardar o caminho da árvore da vida, mas que no Santo dos Santos guardam a santidade de Deus. Amém? Então, a mesa era para expor os 12 pães que representavam o cuidado de Deus em providenciar alimento natural e espiritual para cada membro do seu povo. Número 12 também representa os 12 tribos. Candelabro, menorá, né? Lembra-nos de Cristo, a luz do mundo. E assim, ele vai, deixa eu ler algumas outras coisas. Altar de incenso. Olha, nenhum dos comentaristas, dos estudiosos, comentou essas coisas, esses detalhes. Mas eu estou colocando porque em cada um de nós temos uma arca aqui dentro. Tudo bem? Amém, irmãos? Nós temos que ter a mesa aqui dentro, como templo do Espírito Santo. E nós temos que ter o altar do incenso. Descobertas arqueológicas em Megido, parte norte central da Palestina, a de altar lavrados de pedra calcária para queimar incenso, dão alguma ideia sobre o possível formato deste altar. Este foi feito de madeira com chifre nos cantos e coberto de ouro. Por isso chama-se não só altar de incenso, mas também altar de ouro. E o incenso aromático para a composição, nós temos, vocês conhecem muito bem, o incenso que era usado exclusivamente para a adoração. O incenso era oferta de grande valor nos tempos do Antigo Testamento. E também, quase exclusivamente oferenda em reconhecimento à divindade. Quer dizer, o incenso era para reconhecimento da divindade do Senhor. Eu estou colocando tudo isso aí porque nós temos que ter aqui dentro altar de incenso. Tudo bem, irmãos? E todos os outros elementos de ouro. Porque é o que o Senhor exige, que seja tudo de ouro. Só que o que está acontecendo? A gente começa a descobrir que a gente tem muito de latão ainda, né? Não é? De latão. Daqueles ouros bem baratos, e Deus está purificando. E um dos elementos de purificação, que é? Já falamos tanto. Não, para purificar o latão, ou transformar o latão em ouro, o que é? Fogo. O latão com fogo derrete e desaparece. Certo? Mas o verdadeiro ouro vai ser purificado. E o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu estou construindo um edifício. Esse edifício tem que ter uma base, o fundamento tem que ser Jesus Cristo. E eu não posso usar, você já sabe, palha, nem madeira, nem pelo, mas eu tenho que usar ouro e pedra preciosa. Amém? Então, agora, irmãos, o importante agora é como ver, como descobrir o que Deus está fazendo e o que Deus poderia estar fazendo em nós para transformar o nosso latão em ouro.
A verdadeira purificação e santificação de Deus. E vocês já sabem a história. Irmãos, nós temos que ser trabalhados através das tribulações. Ai, mas será que Deus não podia fazer com que a gente pule essa etapa? Mas tinha que passar por isso? Olha, irmãos, em Romanos capítulo 8, você conhece Romanos, né? O apóstolo Paulo, você vai exatamente pegar o exemplo dele, o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Romanos capítulo 8, ele diz aqui, versículo 33, nesse texto: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? Agora ele começa: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Ele tem a autoridade de dizer isso que ele está dizendo, porque ele passou por cada uma dessas etapas. Ele enfrentou tribulação, ele enfrentou angústia, ele enfrentou perseguição de todo tipo. Depois que ele deixou de perseguir a igreja de Cristo, ele começou a ser perseguido. Passou fome, nudez, perigo, espada. E ele diz: em tudo isto eu sou mais do que vencedor. Passou por isto. Por isso a natureza dele foi transformada. Agora, irmãos, e o apóstolo Paulo é uma pessoa muito interessante. 1 Coríntios capítulo 11 é um dos textos que eu amo. Amo citar, porque eu vejo a humildade do apóstolo Paulo em contar a história das suas grandes experiências com Deus e a provisão e a providência tão fantástica da parte de Deus. Ele está dizendo: olha, eu tenho tantas experiências com Deus. Não é 11, é capítulo 12. Eu vou colocar aqui. Ele é alguém que passou por tantas experiências com Deus, ele poderia falar qualquer coisa com orgulho. Gente, eu sou muito melhor do que vocês. Vocês não sabem que tipo de experiência pelos quais eu passei. Né? Mas ele começa capítulo 12 assim: 2 Coríntios. Se necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. E ele começa a dizer: eu não conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim se vê ou de mim ouve. Então, quase ninguém tinha esse tipo de experiência.
experiência. Hoje, muita gente tem esse tipo de experiência. Pessoas sendo arrebatadas. Irmãos, se você quer ser arrebatada, pede para Deus. Mas você fala assim, Deus, eu quero ter esse tipo de experiência. Só que me ajuda a não cair na necessidade. Ser nécio para começar a me gloriar nesse tipo de experiência. Você viu o que o Davi contou? Que tipo de arrebatamento ele teve? Você viu aquilo que o apóstolo Maurício contou também? Não é? E eles não pediram. Mas eu sei que tem gente que Deus tem permitido ir para o futuro da história, ir para o passado da história. Alguns são arrebatados para o céu, outros são arrebatados para o inferno. Deus está permitindo. Mas quando nós temos esse tipo de experiência, qual é o perigo? O orgulho. Eu tive. E Jesus sabia muito bem. Esse homem dos extremos, né? Um dia ele está matando, está prendendo, está espancando cristãos. Outro dia espancado, porque agora segue o caminho. Né? Agora ele tem uma experiência dessas. Só que o Senhor é maravilhoso, Ele cuida disso. Ele diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E ainda ele identifica, traz uma explanação. Esse espinho na carne é mensageiro de Satanás para me esbofetear. Para quê? A fim de que eu não me exalte. Olha que coisa extraordinária. Por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim espinho na carne. Eu tenho realizado curas, mais curas, mais curas agora. Eu não me curo, Deus. Tira esse espinho na carne. 3 vezes. Deus me permitiu. Para que aquilo se tornasse instrumento nas mãos de Deus. Para fazê-lo constantemente dependente do próprio Deus. Vocês estão entendendo? Que coisa extraordinária. Que amor. Que provisão. Não é verdade? É algo extraordinário. Meus irmãos, cada um tem o seu preço. Nós vamos ter que realmente entender. Agora, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Foi a providência de Deus para o apóstolo Paulo. E várias outras. Ele esteve lá junto quando ele era perseguido, quando ele passava fome, quando ele estava sendo espancado, 39 chibatadas. Lembra disso? Né? Quando ele foi exposto à nudez, naufrágios, noites indormidas, o Senhor esteve lá. Mas, irmãos, através destas coisas, o latão dele se transforma em ouro. Mas só que quando nós olhamos para nós não queremos. E o que a gente, qual o recurso que a gente usa? Nosso recurso é sempre cantar. A gente faz um papelzinho bonitinho, eu sou espiritual, eu leio a Bíblia, eu estou em comunhão com o Senhor, gasto tantas horas na presença do Senhor pela manhã, né? Você fala. Só que ainda tem coisas aí. Por isso que quando nós nos encontramos, quando nós vivemos a vida de equipe, nós começamos a enxergar. Um faz fofoca, um é fofoqueiro, outro é julgador, julga feito no seu peito. Quando a gente começa a ouvir isso, puxa, misericórdia, ele pensa que só ele é o certo, tudo quanto é errado, menos ele. Não existe nenhum bom, só eu o bom. Porque eu sei fazer, eu entendo. Irmãos,
Você pode falar, eu não. Será que eu não tenho um pouquinho disso em você? Vamos permitir que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Porque no meio dos crentes, o pecado não é. Os crentes sérios, o pecado não é adultério. Olha, Deus, na tua equipe tem um sujeito lá, está passando a mão nas mulheres, viu? Na hora da ministração. Não existe isso, eu presumo. Mas, irmãos, nós carregamos coisas dentro de nós. Nós habilmente sabemos esconder. E nós não queremos admitir. Eu estou falando rasgado assim, porque chega de eu ter que falar. Sempre a mesma coisa, irmãos. Me perdoe. A gente vai ficando cansado. Eu falei, Deus, eu desisto. Não posso desistir. Agora, como é que está? Vamos analisar. Hoje, Walter e Magali falaram do relacionamento marido e mulher. O homem, marido que não cuida da sua esposa, não trata a sua esposa com uma parte mais fraca, honrando, as suas orações serão interrompidas. Então, você libertador, você intercessor, cuida se você não está fazendo isso com a sua esposa. Porque a tua oração não vai valer. Então, você vai fazer número, mas você não vai ser uma bênção no nosso meio. E a esposa? Ah, meu marido é muito fácil, ele não quer. Torna-se Jezabel. Mas ele não faz nada. Vai orar. Para que eu acabe, que nele desapareça. Mas vai ter que orar. Não, mas é por isso que eu não obedeço a ele. Porque o Senhor está dentro de obedecer. Ai, mas eu tenho que obedecer meu marido? Esquece a palavra. Filhos, obedecei os vossos pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Para que tudo dê certo. E que a tua vida prolongue sobre a face da terra. Se você não faz isso, o que vai acontecer? A tua oração também não vai ser atendida. A mulher também desobediente, suas orações não vão ser atendidas. Porque uma coisa vale, não é só para o homem, não, é para a mulher também. Entende? Nós temos que analisar essas coisas. Outra coisa, e com o teu pastor? Quantas vezes você já falou de uma maneira desonrosa do teu pastor? Ah, porque ele não entende batalha espiritual. Então fica lá até que ele entenda. Na humildade, eu conheço pessoas que ficaram na igreja até que o pastor entendesse. Foram humilhados, perseguidos, mas no final conquistaram o coração daquele pastor. Amém? E hoje estão sendo honrados. Nós sempre pegamos o atalho, né? É mais fácil. Em vez da gente morrer, a gente está sempre querendo ser vivo. Vivico da Silva. Para não ter nome, Vivaldi da Silva. Mas é verdade, irmãos. Nós vamos ter que pedir misericórdia, sim. Porque Deus nos ama tanto. Olha, irmãos, o Senhor olha para cada um de vocês e Ele sorri com muita alegria. Ele diz, esse é meu povo. Sou apaixonado por esse meu povo. E eu ficaria mais apaixonado se tivesse um pouquinho daqueles lados lá acertado. Né, irmãos? Agora, veja só. Hoje, falar em Jó. Deus até gabou do Jó, né? Diante do diabo. Não, este é meu servo. Ele é justo, correto. Tá bom, deixo nas tuas mãos. Agora, veja só. Eu estava lá, meu Deus, essa história de Jó. Nós temos que entender bem. E não é fácil entender a vida de Jó. Olha só, ele passou pela prova, saiu como mais puro do que ouro, lembra? Porque
Maurício citou, mas olha o que ele diz aqui. Capítulo 32, os 3 amigos ficaram quietinhos, depois de ter argumentado contra Jó. E Jó estava ali, mas por quê? Se eu sou bom, se eu sou justo, se eu cuido dos órfãos, cuido das viúvas, por que Deus está me castigando? Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao ter ele por justo aos seus próprios olhos. Qual era o problema de Jó? Ele se achava bom. Ele era justo aos seus próprios olhos. E ainda, então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Israel. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. Você está me ouvindo? Quer dizer, o senhor Jó tinha um problema. Né? Justiça própria. Como é que Deus me faz um negócio desse? Como é que ele mata todos os meus filhos? Como é que eu perco todas as coisas? Se eu sou bom, eu sou famoso em ser bom, justo, conhecido, reconhecido, honrado no meio de todos os níveis da sociedade. Agora, o que Deus faz comigo? Mas sabe, irmãos, este é o nosso jeito, muitas vezes, de tratar com Deus. É por isso que, quando nós nos reunimos para ministrarmos, e Deus nos usa, né? E eu sempre digo, a despeito de nós, Deus nos usa. Ele não esperou nós sermos o quê? Aperfeiçoados. Se ele tivesse esperado nós sermos aperfeiçoados, ele ia esperar a eternidade. Não podia ser. Então, a despeito de tudo, ele olha a pontinha do nosso coração. Aqui existe sinceridade. Aqui existe boa vontade. Então, eu vou usá-la. E Deus nos usa. E nessa hora, cuidado para não roubar a glória que só a Ele pertence. Sempre tem que devolver a glória ao Senhor. E não dizer, eu sei. Foi eu que recebi de Deus. Porque Deus te revelou, você é dono daquele negócio? Não é? Irmãos, hoje não, estou aqui para convidar vocês para um arrependimento. E não vai terminar aqui. Vai ter que ser levado durante 40 dias ou mais. Pedir perdão. E dizer a Deus, Deus, nós não pensamos em nos arrepender. Porque nós somos homens e mulheres cheios de justiça própria. E se a gente não toma cuidado, daqui a pouco a gente está pensando que é os mais espirituais. Os outros não prestam, só eu presto. Perdão, viu, irmão? Faltam 10 minutos para o nosso jantar, não se deve vir agora. E você vai se colocar na presença de Deus e dizer, Deus, eu quero ser trabalhado por ti. Eu quero ser queimado pelo fogo da tribulação, da perseguição, da angústia, tanto quanto o Senhor necessitar, porque eu preciso ser verdadeiramente aperfeiçoado por ti, no nosso caráter, na nossa disposição. Porque temos de um Deus apaixonado. Que Deus extraordinário nós temos. Feche os seus olhos. Começa a orar. Começa a orar. Pode orar. Pede perdão. Quando nós não entendemos, e quando nós achamos que somos os bons, os melhores, porque estamos fazendo uma coisa um pouco diferente, porque recebemos tantos elogios, Deus tenha misericórdia de nós.
Pede perdão quando você julgou, você condenou. Pede perdão, por favor, quando você tentou se justificar diante de Deus. Como disse Jó, ele se considerou mais justo do que o próprio Deus. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. A podridão dentro de nós, a nossa justiça própria. Deus, tenha misericórdia. Quebranta o nosso coração. O Senhor quer quebrantar. Alguém vai dizer, mas eu já fui tão quebrado. Permita que o Espírito Santo quebre mais, irmãos. Até você virar pó. Quando você virar pó de verdade, Deus vai começar a te usar de verdade. Porque o desejo de Deus é verdadeiramente fazer de você um instrumento maravilhoso. Você seja instrumento para glorificar a Deus. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós estamos confessando aqui. Porque se nós somos como Jó, perdemos isto, perdemos aquilo. E nós não nos conformamos. Mas, Senhor, estamos aqui. Precisamos do Senhor. Perdão quando nós nos levantamos para te acusar, quando nós murmuramos. A nossa murmuração tem endurecido o nosso coração, tem cegado os nossos olhos espirituais, tem tapado os nossos ouvidos. Temos o mesmo síndrome e doença. Os israelitas no deserto, e somos levados, arrastados pelo inimigo, a andar, rodear o deserto. Tenha misericórdia, Jesus. Ora, baixa, para passar, chora, para você, em nome de Jesus. Vamos fazer um pacto com o Senhor. Nós não vamos descansar até que esse tipo de coisa saia de nós. Começa comigo, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orando. Em nome de todo auto-engano, toda justiça própria. Em nome de Jesus. Quando as igrejas nos confiam, quando as igrejas nos convidam, nós começamos a achar que somos melhores do que os outros. E como somos melhores do que os outros, temos que ser tratados da melhor forma. Irmãos, quando somos convidados pelas igrejas, isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Não é porque somos bons. Porque a despeito de nós, Deus tem nos usado. Tenha misericórdia, Jesus. Senhor, nós nos quebrantamos diante de Ti. Diante deste Deus extraordinariamente maravilhoso. Deus de paciência, de misericórdia. Deus que verdadeiramente nos ama. E o teu coração é cheio de desejo de nos agradar. No entanto, Senhor, há trevas dentro de nós. E essas trevas o Senhor não suporta. Tenha misericórdia.
Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Diga comigo, Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia. O Senhor prometeu de que nunca iria nos esquecer. O Senhor nunca nos iria abandonar. Por favor, Senhor, não nos abandone, porque o Senhor já começou uma obra de transformação. Senhor, é quanto à nossa natureza. Nós não queremos ser latão nem prata. Nós queremos ser ouro. Tudo aquilo que vemos nos tabernáculos, no templo, Senhor, tem que ser encontrado dentro de nós. Por isso, trabalha, Jesus. Nós queremos ser verdadeiramente tratados por Ti. Senhor, se o Senhor colocou um padrão de santidade, da entrega, da negação do eu, Senhor, isso é algo alcançável. Por isto, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Opera e trabalha em nós. Pedimos perdão quando o Senhor fala, mas a gente finge que não ouviu. Tenha misericórdia. Senhor, continue falando conosco até o Senhor fazer uma obra profunda nas nossas vidas. Porque podemos enganar a nós mesmos, podemos enganar os nossos irmãos, podemos enganar os nossos líderes, mas nunca vamos poder te enganar. Estes dias, o Senhor tem pedido uma definição para valer, uma tomada de posição que agrade a Ti. E nós queremos tomar essa posição em nome de Jesus. Deus misericordioso, Deus lindo, maravilhoso, Deus perfeito no perdão, Deus santo, nós queremos ser semelhantes a Ti, porque Tu és o modelo, Jesus. É o Filho que obedeceu, o Filho que negou a si mesmo, o Filho que escolheu obedecer até a morte, negando-se, esvaziando-se de todas as suas prerrogativas divinas, se tornando nada, em nome de Jesus. Senhor, permita ser semelhante a Jesus enquanto Ele estava aqui na terra. Obrigada, Senhor. Queremos ser ouro. Queremos ser ouro para agradar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.